Nós, latino-americanos, temos uma exuberante literatura. E a literatura, mais do que uma área de estudo universitário hoje, ela foi, na prática, um instrumento, um meio muito poderoso de conhecimento da realidade. Alberto Guerreiro Ramos, no caso do Brasil, por exemplo, afirmava categoricamente que os primeiros sociólogos brasileiros foram literatos, figuras que começaram a descrever com valor literário a realidade brasileira. Nós podemos pensar em duas figuras que imediatamente aparecem quando observamos a literatura, a relação entre literatura e política na América Latina desde uma perspectiva brasileira, que são Euclides da Cunha e o gigantesco Lima Barreto. São figuras que analisam um episódio da vida nacional como Canudos, no caso de Euclides da Cunha, ou seus estudos sobre a Bolívia, os estudos sobre as fronteiras nacionais, enfim, uma quantidade de trabalhos de imenso valor literário e de conhecimento objetivo, geográfico, político e historiográfico da realidade brasileira. E Lima Barreto também. E esse fenômeno que ocorre no Brasil ocorre em toda a América Latina. Nós temos uma literatura latino-americana que faz parte da construção da nossa identidade e da capacidade científica e artística e cultural dos latino-americanos. Daí que a tematização entre literatura e política numa jornada bolivariana era uma lacuna que faltava desde uma perspectiva de estudos latino-americanos. Nós nunca entramos nessa seara, embora sempre circularam no IELA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, figuras que tinham sempre muito apreço pela literatura. Ademais, é absolutamente fantástico observar que a literatura, ao contrário da sociologia, da economia, da ciência política, da geografia, do jornalismo, da história, a literatura chega à população sem o filtro universitário. Há milhões de pessoas que se interessam pela literatura e não têm nenhum apreço pela vida universitária, de tal maneira que a literatura dispensa o filtro universitário, que é sempre muito marcado pelo eurocentrismo, por uma dose gigantesca de colonialismo e atravessado pela indústria cultural. A literatura tem essa virtude, entre suas muitas virtudes, a virtude de fugir dessa instituição conservadora, em grande medida reacionária, que é a Universidade Brasileira e Latino-Americana, no que se transformou de maneira dominante a Universidade Brasileira e Latino-Americana. E a literatura sempre foi uma forma de expressão não só da nossa identidade, mas também de um projeto de crítica do presente, de recuperação de nossa história comum e de projeção de um futuro emancipatório na América Latina. Daí que cedo ou tarde nós teríamos que nos dedicar ao tema da literatura na América Latina, e as Jornadas Bolivarianas de 2015, de abril de 2015, tematizam essa relação conflituosa e extremamente fecunda, porque antes de ser política tem valor literário. Mas, ademais do valor literário, tem consequências políticas extraordinárias a literatura latino-americana. E eu queria advertir que não é importante porque nós somos reconhecidos no mundo pela qualidade literária que aqui produzimos. A literatura latino-americana é, em primeiro lugar, importantíssima para nós latino-americanos. Não guarda relação nenhuma com o Prêmio Nobel, não guarda relação nenhuma com o mercado editorial, não guarda relação nenhuma com o fato de que alguns críticos, supostamente críticos, reservam ou reconhecem o caráter universal da literatura latino-americana. Isso é tudo bobagem. O fundamental da literatura latino-americana é que ela é importante para nós, os latino-americanos. Daí a importância da jornada no próximo ano. Já tem alguns nomes pensados que poderão participar e alguns autores que serão discutidos? Bem, obviamente que numa perspectiva latino-americana, nessa relação entre literatura e política, a dificuldade não é escolher nomes, a dificuldade é excluir autores e obras da mais alta importância. Óbvio que nós vamos ter que tratar Gabriel Garcia Marques pela importância que ele teve na literatura, na vida política colombiana, na vida política latino-americana, no jornalismo latino-americano.
Então, a obra de Gabo está atravessada por essa relação. Da mesma forma que nós vamos pensar, no caso brasileiro, a importância de Euclides da Cunha e, sobretudo, Lima Barreto, um autor, lamentavelmente, escondido. Os queridinhos das letras não escolhem Lima Barreto como um gigante da cultura nacional e da literatura brasileira. Óbvio que nós vamos ter que analisar a figura sempre controversa de Jorge Luiz Borges, e vamos trazer os argentinos para discutir essa estreita relação, sobretudo em relação à primeira parte de sua obra, por ele renegada, e a obra, digamos, de maturidade, que tornou Borges um dos grandes nomes da literatura argentina. Vamos analisar a obra desse extraordinário jornalista argentino, Rudolf Walsh, também contista, também homem de literatura, assassinado pela ditadura, que deixou uma tradição literária para os argentinos e para os latino-americanos de extrema valia. Teremos que analisar também a obra de uma figura caribenha da estatura de Alejo Carpentier, uma figura que existia antes da Revolução Cubana, prevaleceu na Revolução Cubana como embaixador cubano em Paris, e autor de uma obra magnífica, gigantesca, junto com Lezama Lima, outro autor extraordinário da identidade cubana, que vai merecer nossa análise. Uma figura como a mexicana Elena Poniatowska, autora de uma obra tão importante como Tiníssima, que funde ou La Noche de Tlatelolco, que funde as virtudes da literatura com a necessidade da crítica política no México. Enfim, uma quantidade de Roa Bastos. Nós vamos ter que fazer uma seleção rigorosa, os nomes já estão surgindo, vamos fazer essa seleção, aprovada numa assembleia do Instituto. O importante é que vamos abrir as jornadas bolivarianas para uma reflexão para todo o público universitário, antenado, interessado, crítico na literatura, atento para os temas da política, para os dramas contemporâneos da América Latina, e também para o público em geral. Será uma experiência valiosa para nós abrirmos uma jornada que certamente contará com entusiasmo, com o acolhimento e com a presença de um público que é leitor e que não é universitário. É uma forma também de abrir a universidade, porque a universidade está muito fechada em si mesma, está muito ensemismada, e nós precisamos abrir essa universidade que, em função da mediocridade geral dos nossos dirigentes no Brasil, do academicismo dominante, do tradicional eurocentrismo, da carga colonial de nossos currículos, fez com que a universidade não cumpra essa promessa extraordinária que está inscrita na sua origem, que é de ser a casa do saber. De tal maneira que estamos muito contentes com essa eleição, o retorno e a contribuição de todos aqueles que nos escutam, que nos apoiam e que têm curiosidade pelos estudos latino-americanos. Aceitamos também sugestões, estamos no momento de elaboração das jornadas e abrimos para um público que não é aquele tradicional das ciências sociais, que seria o espaço em que o IELA mais se dedica.